TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Decreto proíbe contratação de mão de obra de outros municípios. 118 casos confirmados da Covid-19. Na cidade já são 26 pessoas recuperadas. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Estes são os destaques do Jornal Sintonia, que começa agora. Boa noite. O prefeito Araceli de Paula assinou hoje um decreto que proíbe a contratação de mão de obra temporária de outros municípios. Esta é uma das medidas para tentar conter o aumento do número de casos da Covid-19 na cidade. A ação está amparada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que transferiu para os chefes de municípios brasileiros decisões necessárias para combater a pandemia. A Receita Federal pagou nesta sexta-feira as restituições do primeiro lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2020. Estão depositados 2 bilhões para mais de 900 mil contribuintes. O primeiro lote contempla contribuintes com prioridade legal, sendo idosos acima de 80 anos, população entre 60 e 79 anos e aqueles que têm alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Neste ano, o cronograma de restituições foi antecipado para maio e a quantidade de lotes reduzidos de 7 para 5. A antecipação é uma iniciativa da Receita Federal para mitigar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. O último lote tem pagamento previsto para 30 de setembro. No ano passado, as restituições começaram no dia 17 de junho e se estenderam até 16 de dezembro. Outra mudança feita pela Receita Federal foi no dia em que a restituição é depositada na conta do contribuinte. Normalmente, o crédito bancário ocorria no dia 15 de cada mês. Em 2020, o pagamento da restituição será realizado no último dia útil do mês. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet, receita.economia.gov.br. A Polícia Civil de Araxá, através de denúncia, localizou uma mulher de 33 anos que estava desaparecida. Ela foi encontrada na zona rural de Ibiá. Ao ser conduzida para a delegacia, admitiu estar sendo ameaçada e agredida pelo companheiro de 22 anos. A vítima, que é oriunda do estado do Pará, não representou queixa contra o agressor e foi encaminhada para a cidade natal. A seguir, previsão de safra recorde de grãos para Minas Gerais. E ainda hoje o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve, até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Vem para a corrente solidária do Instituto Consciência e Ação e deixe o vírus da solidariedade contagiar você. Adote a família de uma trabalhadora informal impactada pelos efeitos da Covid-19. Mensalmente entregue uma cesta de alimentos ou de produtos de limpeza e higiene pessoal no Instituto ou na CIA, em horário comercial.
Se preferir, entre em contato pelo 3661-6126. Parcerias SOS e a CIA. Apoio TV Sintonia. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O Bolsa Merenda, programa criado pelo governo de Minas durante a pandemia para auxiliar estudantes inscritos no Cadastro Único, já beneficiou mais da metade de famílias que têm direito ao recurso nas 2 primeiras parcelas. Para alcançar todos os alunos que têm direito ao recebimento do Bolsa Merenda, na última semana, o governo do estado fez um reforço de comunicação aos beneficiários via SMS para que eles acessem um aplicativo e se cadastrem. Complementando a ação, serão emitidos cartões de débito para todas as famílias que têm direito, mas que ainda não se cadastraram. Os cartões serão entregues no endereço sem custo. Até agora, o benefício tem sido acessado principalmente por famílias que residem em regiões mais pobres do estado. Norte de Minas, que lidera a procura com 50,2% de todas as famílias que têm direito ao benefício. Já buscaram em seguida estão as regiões do Jequitinhonha, 43,8%, e Vale do Mucuri, 40,8%. As menores procuras estão nas regiões sul-sudeste de Minas, com 18,9%, Zona da Mata, 21,3%, Central, 23,3% e Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, com 23%. Até agora foram pagas 2 das 4 parcelas no valor de R$ 50 para cada aluno. Ao todo, mais de 265 mil famílias e 380 mil alunos vão receber o benefício em Minas Gerais. Cada estudante tem direito a R$ 50 por mês durante 4 meses. O pagamento do Bolsa Merenda está sendo feito desde abril, 2 dias após o cadastro ser aprovado pela plataforma PagSeguro. Os cartões, no entanto, chegam à casa das famílias em um prazo máximo de 20 dias úteis após a conclusão do processo. Antes da entrega do cartão, qualquer estabelecimento pode aceitar o benefício via QR Code. Com cartão, qualquer loja que tenha bandeira Visa pode concluir a venda dos produtos. Além dos R$ 50 disponibilizados pelo governo, pai ou mãe do inscrito no Cade Único ainda tem direito a mais R$ 20 de cashback, um método de compra em que o consumidor recebe de volta parte do dinheiro que utilizou na aquisição dos produtos. Minas Gerais tem previsão de safra recorde de grãos. O crescimento projetado de até 7,4% será consequência de aumentos da produtividade e áreas. A estimativa no estado se mantém positiva, inclusive com previsão de recorde de acordo com os dados da Conab. São esperadas 15 milhões e 300 mil toneladas, a maior safra desde 1976, um crescimento de 7,4% em relação à anterior. A área plantada e o ganho de produtividade também subiram 2,2% e 5,1% respectivamente. Entre os produtos que destacaram estão a primeira safra do feijão, com mais 21,7%, do amendoim, 16,7% e da soja, 15,9%, e as 2 safras do milho, com aumento de 3,6%. O investimento dos produtores em tecnologias e condições climáticas favoráveis contribuíram para o significativo aumento da produção de grãos no estado. Minas é o segundo maior produtor de feijão no Brasil, representando 17,7% da produção nacional. Neste ano, a safra verão teve ainda uma expansão de 4,9% na área de cultivo e de 15,9% na produtividade. Já o amendoim, apesar de ainda ter uma produção relativamente pequena no estado, vem apresentando ótimos índices. Em 2020, são estimadas 4,9 mil toneladas, aumento de 16,7% em relação à safra 2018-2019. Os 2 grãos mais cultivados em Minas Gerais são milho,
com previsão de 7,8 milhões de toneladas para as 2 safras, e a soja, com 5,8 milhões de toneladas. Também apresentaram aumento na produção, conforme os dados do Conab. No caso do milho, a safra já finalizada teve um crescimento de 0,5% e a previsão é que a segunda safra, que iniciará em junho, cresça para 8,6%. A boa distribuição das chuvas, além de uma menor incidência de doenças, foi uma aliada dos produtores de soja em Minas Gerais. A produção passou de 5 para 5,9 milhões de toneladas na safra 2019-2020, com ganho de 4,6% na área cultivada e 10,9% na produtividade. Acompanhe agora o boletim oficial sobre o coronavírus da cidade com a repórter Janaína Silva. Araxá está entre as 17 cidades mineiras com mais de 100 confirmações da Covid-19, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, 29 de maio. São 118 resultados positivos e 26 pessoas recuperadas. Até o momento, foram 9.232 resultados positivos em Minas Gerais. Desses, estão em acompanhamento 4.642. O número de recuperados é de 4.333 e 257 pessoas morreram. No interior, a cidade com mais vítimas é Uberlândia, 734 casos e 16 óbitos. Ibiá tem 3, Perdizes 6 em monitoramento e Sacramento 1. Mais da metade dos municípios no estado tem registros. Os casos estão em 429 locais, segundo o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública de Minas Gerais. A última semana de maio teve um novo perfil epidemiológico dos pacientes. Por faixa etária, 77% têm entre 20 e 59 anos. Por sexo, os óbitos acometeram mais homens do que mulheres. Eles são 55% do total. Entre as comorbidades, a hipertensão foi relevante em 113 dos 257 mortos. A média de idade dos casos confirmados é de 43 anos. A seguir, o Centro de Operações de Emergência em Saúde do Estado e o editorial Raio-X com Olavinha Drummond. Estamos aí, trabalhando para o Brasil seguir em frente. Como faço para vender agora? Inove, encontre novas formas de se relacionar com os clientes e invista nas vendas online. Como posso organizar as dívidas? Renegocie, planeje e economize. Aproveite a redução de juros e tributos para equilibrar as contas. Pelo telefone, pelo portal ou pelas redes sociais, fale com o Sebrae e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Voltamos esta edição com o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, que falou hoje em entrevista coletiva sobre o Centro de Operações de Emergência em Saúde. Iniciamos fazendo referência ao nosso COES, o Centro de Operações de Emergência em Saúde, onde nós temos os nossos técnicos, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, todos os profissionais de saúde, onde nós produzimos dados estatísticos com técnicos também que são responsáveis por esses dados,
O trabalho se dá todos os dias, ele não para e é importante para o enfrentamento da pandemia. E esse Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COES, ele foi instalado já em janeiro deste ano e justo por isso nós tivemos condição de já tratarmos, estabelecermos dados seguros, transparentes e conseguimos, então, promover o isolamento, o distanciamento social, já lá em março, antes mesmo da ocorrência aqui do primeiro caso, para que pudéssemos, então, enfrentar com mais segurança, com mais eficiência, o que temos feito até agora, e justo por isso que é importante que vocês confiem nos dados que passamos a vocês, porque são dados que são produzidos de maneira científica, de maneira técnica, de maneira eficiente, produzido todos os dias para o enfrentamento adequado desta pandemia e para que nós possamos manter os índices e conseguir dar para vocês segurança no que se refere à manutenção da vida e da saúde. Marcelo Cabral também divulgou o boletim epidemiológico da doença desta sexta-feira. Nós temos, então, 9.232 casos confirmados. Em acompanhamento, nós temos 4.642 casos. São 4.333 casos recuperados e 257 óbitos confirmados, que são objeto dos nossos sentimentos, a nossa solidariedade em relação a essas famílias que perderam seus entes queridos, que também são muito importantes para todos nós. Fique agora com o editorial Raio-X com Lavinha Drummond. Se o mundo está uma bagunça, imagina o nosso Brasil. Não bastasse a aflição que gera a pandemia, vivemos problemas conjunturais jamais vistos. O presidente da República é uma metralhadora giratória. Ora com razão, ora exagerando, ele perde totalmente a moderação da liturgia do cargo. Consequência natural, sobram palavras de baixo calão e a democracia começa a ser ameaçada. E para atrapalhar ainda mais o cenário, o Supremo Tribunal Federal começa a tomar decisões monocráticas, inéditas até, diria. Gera-se, assim, uma verdadeira guerra entre os três poderes. Em efeito cascata, chegamos agora à Prefeitura Municipal, que começa a tomar atitudes claras para se beneficiar nas próximas eleições. O chamado grupo Chapa Branca já começa um troca-troca de favores com o uso descarado da máquina pública. Ou seja, um verdadeiro cenário onde tudo vale para continuar no poder. Verdade, verdade, verdade. Aí vem então a pergunta que não pode calar. As autoridades constituídas, Câmara dos Vereadores, Ministério Público, Poder Judiciário, vão atuar com os olhos de águia e mãos de ferro? Esse festival de favores e privilégios vai ser atuado, brecado, punido, ou mais uma vez o mal vai superar o bem? O Raio-X voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vou ficando por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com Café Sintonia. Bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia.
Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Em que ano foi inaugurado o Grande Hotel do Barreiro? Letra A, 1950. Letra B, 1980. Ou letra C, 1944. A resposta certa é a opção C, 1944. O edifício do Grande Hotel foi inaugurado em 19 de abril de 1944. O projeto arquitetônico é de autoria de Luiz Signorelli e o paisagístico de Burle Marx. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. De uma ducha morna quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após poema torna vou me enternecer.